Uma parada que você fala bastante, e acho que tem muito a ver com o papo que a gente tá tendo, é a questão de inteligência emocional. E é um tema que tem sido cada vez mais repetido, a gente tem visto pessoas de RH falando que um dos maiores requisitos hoje em empresas é inteligência emocional, questões de CEOs de grandes empresas, você vê grandes profissionais falando a respeito. Mas qual que é a brisa da inteligência emocional? O que é uma inteligência emocional? É muito importante nós entendermos a diferença de emoção e sentimento. Tá. A emoção é o episódio, sentimento é como eu interpreto esse episódio. Quando eu começo a desenvolver inteligência emocional, eu começo a adquirir ferramentas para, diante desse episódio, ter interpretações que sejam muito mais assertivas e saudáveis para mim. No caso, um exemplo do episódio da traição, quando você descobre que está sendo traído. A emoção é destruidora, mas normalmente o sentimento ele vai envolver culpa, o sentimento ele vai envolver paralisação, o sentimento ele vai envolver bloqueios. Raiva. É que no caso, essa raiva ela ainda enquadra nessa emoção. Uhum. O sentimento é o que a gente faz com a raiva. Uhum. Então, um exemplo, muitas pessoas elas têm a raiva, a emoção, mas o sentimento de raiva é com o outro ou com ela mesma, né? Há um livro fantástico da psicologia chamado do Jung, Luto e Melancolia, e desenvolve o processo do luto, que se ele não for bem elaborado, aceito pelas talvez as suas 5 fases, você entra num estado de melancolia. Então toda a sua raiva, todo o seu dor, o objeto é você mesmo. E aí você paralisa, porque você se considera culpado por conta disso. E a inteligência emocional é quando você consegue adquirir ferramentas para você interpretar aquilo de uma maneira muito mais saudável, não mentirosa, iludida, mas de uma maneira mais franca. E eu dou mais o exemplo da traição. Quando alguém me trai, se eu não tenho recurso emocional para lidar com aquilo, minha vida acabou. E aí tem uma frase que eu escrevi há muito tempo, e essa frase viralizou quando eu escrevi e recentemente em um vídeo, que diz, perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Essa frase é ferramenta para que eu entenda que a minha vida não acaba quando um amor ele termina. Então, a partir do momento que eu enfrento esse episódio, só que eu entendo que esse episódio ele não me paralisa, ele não tem o poder de me bloquear, ele vai me machucar, claro. Ele vai me doer, com certeza. Só que minha vida continua. E eu tenho todos os recursos necessários para continuar seguindo em frente. Doer vai doer, mas é preciso seguir. Eu acho engraçado porque quando a gente está falando pro público masculino, que é o nosso caso aqui, tem muito esse papo de inteligência emocional e a galera acaba confundindo com suprimir sentimento. Sim, sim. Um exemplo, para eu entender melhor. Vou dar um exemplo que acontece muito. O cara termina um relacionamento. Término. Pô, você tá na merda. Óbvio que você termina. Você ficou 4, 5 anos com uma pessoa, 17 anos com uma pessoa junto. Você entra num processo de luto como se você tivesse, segundo a psicologia, como se de fato alguém tivesse morrido. Não, e tecnicamente, eu falo que é como se você estivesse num multiverso, porque você tinha planejado a vida com a pessoa, Exato. o que vocês vão fazer, onde vocês vão, o que linha vai temporal acontecer, perfeita. E aí, a partir do momento que você termina, é como se você estivesse numa estrada, e você fala assim, nessa estrada você não vai mais. Sim. Você, pô, mas eu já vi a estrada inteira, eu já sei o que tem, eu imagino. Não, agora você vai pra aquela estrada ali que você não sabe o que tem. E qual que é a resposta que muito cara tem dentro dessa situação? Eu vou sair pra beber. Sim. Eu vou sair pra encher a cara. Não, eu tô bem, eu vou pra festa, Só e tô que pegando aí mulher, não é e tô fazendo não sei inteligência o quê. emocional, é totalmente contrário, né? Mas Caraca. por quê? Se perguntar pra ele, fala assim, pô, Carlinhos, mas você não tá triste com o término de relacionamento? Não, tristeza é frescura. Saquei. Então o cara, ele acaba confundindo o que é ter uma inteligência emocional com suprimir fugir, coisa. no caso, Porque né? muita gente acha que inteligência emocional, por exemplo, não é você ficar triste. Sim. Não é você não ter dor, não é você não chorar. Eu acho que é o contrário, inteligência emocional é você ficar triste, é você ter dor, é você chorar, só que você saber, tipo, pô, se eu chorar, eu, por exemplo, se eu estiver passando uma barra e eu começar a chorar aqui na sua frente, pô, é uma coisa que você vai olhar e fala assim, cara, o maluco fritou, tá descompensado. Vai ficar, o que você tá chorando aqui na frente de todo mundo? É uma coisa de eu entender, tipo assim, pô, se eu não tô bem o suficiente a ponto de eu saber que eu vou chorar na frente dos outros, talvez eu precise ficar em casa. Talvez eu precise ir pra terapia, talvez eu precise entender o que tá acontecendo aqui. É você também entender exatamente qual sentimento e qual situação aquela resposta tá adequada ou aquela resposta tá extravasada. Tipo, pô, se eu tô
sensível a esse ponto, talvez o convívio em sociedade seja a pior coisa do mundo. Exato. Entendeu? Eu tava procurando aqui, porque na hora que você falou sobre o multiverso, cara, eu lembrei de algo que eu escrevi. E é muito parecido com isso. E eu também utilizei essa linguagem. É mesmo? Olha que bizarro. Isso daqui é a página de um livro meu que diz assim, né? É um trecho de um livro e eu escrevi mais ou menos assim. Esse, se você quiser, eu te mando. Diz assim, né? Havia uma lenda regional em minha infância que dizia: se você andar de costas, seus pais vão morrer. Era mentira. Quem morreu foi um sentimento, uma pessoa. Perdão, 2 pessoas. E aí se liga, a brisa. Aí você vai falar que o escritor ele tem essa liberdade, né, para brisar tranquilamente. 2 pessoas, nós. Na verdade, morreram outras também. Aí vem os futuros filhos, os possíveis netos e a infinidade de efeitos que o nosso amor poderia causar. Exterminamos sem piedade um futuro inteiro. Tudo. E aí eu escrevi a frase que o meu videomaker, ele nunca leu um livro. A primeira vez que ele leu foi esse. E quando ele chegou nessa frase, ele me enchia o saco nessa frase, que ele achou muito exagerada. E aí no final do livro ele dizia que era a frase preferida dele. Todo término é um genocídio. Porque é como se de fato aquele futuro, aquele multiverso, aquela linha temporal, ela de fato desaparecesse. E aí quando eu comecei a escrever, a simbologia que me veio foi literalmente essa. E aí eu lembrei do Thanos. E aí eu fiz uma brincadeira, né? Interessante. Nosso primeiro encontro foi em seu primeiro filme, do Capitão América. E o Capitão América, o primeiro Vingador. E aí eu perguntei se ela topava. Ela, ainda gosto. E aí eu escrevi, né? Quem diria que metade do nosso universo desapareceria num estalar de dedos. Cara, que loucura. E eu fiz a manopla do infinito, mano. Caralho. Doideira, né? Caraca, exatamente. Que brisa. Aí na hora que você falou, eu falei, eu preciso mostrar isso pra ele. Mas interessante como o mundo simbólico, e Jung, ele fala, eu falo muito sobre psicologia, porque é interessante pautar sempre, não apenas no achismo, né, mas sim em bases sólidas. E o Jung, em O Homem e Seus Símbolos, ele desenvolve a importância dessa linguagem simbólica. Porque talvez quando eu não tenho esse recurso que você deu, de uma linha temporal, a sensação que eu tenho, Ed, é que foi a minha linha verdadeira. E aí eu deixo de viver, porque tudo aquilo que poderia ser acabou, mas acabou no meu mundo. Não, acabou em uma linha temporal. É aquele episódio de Rick and Morty, que morre todo mundo. E aí, de repente, você se vê em uma temporada alternativa. E eu acho aquilo muito interessante também, porque, de fato, é uma realidade talvez 99% igual, só que não são as suas pessoas. E acho que a inteligência emocional, principalmente em questão de término, é muito disso, assim. Porque o cara... É muito difícil você assumir que você tá passando uma dor. Sim. Sabe? Só que Shakespeare, ele escreve uma frase que ele diz: todo mundo consegue dominar uma dor, menos quem a sente. Porque aí as pessoas ainda se sentem no direito de falar pra você o que você deve fazer. E, cara... E acho que isso da inteligência emocional, e eu sinto muito isso, e leio bastante sobre o tema. Acho que tem até ali. Não sei se tá ali, acho que eu deixei em cima. Esse aqui é azul, o livro também de inteligência emocional que eu tenho. É muitas vezes do tipo assim, estou triste. Pô, quantas pessoas você conhece que pegam e falam assim, mano, eu preciso de um tempo porque eu tô mal. Vou pegar uma semaninha porque eu tô moiado, preciso ficar um pouquinho moiado. O Léo fez isso. O Léo, pô, eu lembro muito bem do Léo falar pra mim e falar assim, pô, tô numa bad. Preciso me retirar. Mano, eu preciso vou ficar um tempinho, mano, off. Dentro da caverna, né, Léo? Pô. E é tão bom. Sim. E acho que é uma coisa, é tão inteligente pra mim, tipo, entender, tipo assim, cara, é tipo o cachorro lambendo ferida. Cara, meu cachorro hoje quase engasgou no parque. Vomitou, aí precisou comer grama, porque vomitou, aí vomitou mais grama, aí tava mal, pô, tá tudo mesmo. Cara, eu fui ver, ele tava no cantinho dele ali, de boa e tal. Eu voltei agora, ele tava bem. Por quê? Porque ele precisou ir pro cantinho dele. Sim. Pra ele se recuperar, pra ele voltar a cabeça dele ali ao normal. E faz parte do... Só que aí o cara não, o cara acha que ele vai voltar pra vida, que ele vai não sei o quê. E eu tô falando de término. Na hora. Mas isso pode falar de fim de emprego. Sim. Isso pode ser morte dos pais, isso pode ser uma briga, isso pode ser uma discussão. As pessoas acham que elas conseguem suprimir as coisas e isso é inteligência emocional. Sim. E aí há uma diferença, né, extremamente significativa, porque essas tentativas, na verdade, não é inteligência emocional. São fugas emocionais. Então, quando eu vou fugir de um problema,
Se o meu problema é esse, e para você que está no Spotify, nos escutando pela Apple ou até pela rádio, quem sabe? 15º podcast mais ouvido de Angola. Eu seguro um copo de água na frente das minhas mãos. Então, se esse é o problema, e o problema é que esse copo está com água, e aí eu vou e pego essa borracha para me interter, essa água vai continuar ali. Então o problema, ele continua. O problema, ele não muda às vezes. Só que é que enfrenta o problema que vai sempre piorando. Porque aí quando você foge para um lugar, quando você foge para o outro, você perdeu energia, você perdeu força. Você não tem mais estrutura para lidar com aquele problema. E a inteligência emocional, diferente de fugir do problema, é encarar o problema. Só que às vezes é de encarar o problema em um campo diferente. Talvez no seu campo. E é você saber utilizar essa sua dor e às vezes batalhar ou até ceder a ela no momento certo. Porque até os grandes cavaleiros, eles sabem o momento certo de se ajoelhar. E eu acredito que trazer essa luta para uma arena onde você consiga lutar de maneira justa, isso sim é inteligência emocional. É escolher onde essa luta vai ser travada, independente de quem ganhe. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcos Bulhões. Para você assistir o episódio completo, você pode clicar aqui do lado. E aproveita que a gente tem tratamento para calvície com 40% de desconto na Manual. Usa o cupom PODCASTMHM no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.